Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Velhinhos, nem tanto. Dessa vez de forma online. Estamos aqui mais uma vez com a Jane, com a Melissa. É bom mais uma vez recebê-las aqui para continuar aquilo que elas começaram e não terminaram. Oi, gente. Não é isso, Olá. Daniel? É isso aí, né? Estamos inaugurando um formato novo aí, né, para fazermos o nosso podcast, né? E tá todo mundo mais assim acomodado, né? Em casa, tá frio, né? Mas tá todo mundo quentinho dentro de casa, não precisa se deslocar, né? Mas de alguma forma a gente É tá verdade. juntinho aí, né? Mais uma vez aí estamos com a Melissa, a mamãe dela, a Jane, né? E a Melissa tem um testemunho tremendo aí para nos dar aí, né? E hoje à noite vai ser dela, né? Hoje ela vai ter todo o tempo para ela poder contar para os irmãos aí, para as pessoas, né? Mais um pouquinho da história da vida dela. Então, Oi, mais uma vez, pessoal. Jane e Melissa se apresentem, tá bom? Eu sou Melissa, sou cadeirante, tenho 34 anos e estou aqui no podcast Velhinhos Nem Tanto para contar a segunda parte do meu testemunho. Legal. Jane? Boa noite, meu nome é Jane, eu sou mãe da Melissa, estou aqui também para dar continuidade ao testemunho da Melissa. Ok, então a palavra está com vocês. Contar aquilo que ficou faltando, né? A Jane mandou aqui alguns pontos para mim que eu vou ler aqui, né, Jane? Isso. De negócio de estudos, de faculdade, né? Sobre dança, ó. Os assuntos vão ser legal, ó. Sobre escola e faculdade, dança, testemunhos e sobre a igreja, né? Como que foram feitos faculdade, né, estudos, né, na situação que a Melissa se encontra, Uhum. ser cadeirante, né, que é bem difícil, né, já é difícil para uma pessoa normal, né? Imagine uma pessoa que seja cadeirante, né, ter que se deslocar até uma escola, então vai ser uma história bem bacana, né? Mas antes de vocês contarem, eu estava vendo aqui na, nas perguntas que nós fizemos na outra vez, e eu fiquei curioso eu não sei se foi feita essa pergunta ou não, mas eu creio que não, tá? Queria saber da Jane e da Melissa também, tá? Queria saber como é que foi receber a notícia de que você, Melissa, quase morreu por causa da trombose. Ah, e na verdade essa notícia foi uma surpresa, porque diante do acontecimento da trombose, que eu fui socorrida assim, que o socorro demorou um pouco, eu só fui descobrir quando o médico olhou para mim e falou o seguinte: menina, não era nem para você estar aqui, eles tinham que ter te internado para você ter sido socorrida, porque se não fazem isso naquele dia você morreria no caminho. Certo. Aí eu falei, nossa, então foi sério, né? Foi isso. Aí ele me explicou que, porque quando eu tive os sintomas da trombose, minha perna inchou, eu senti dor, é porque com a minha deficiência eu sinto dor, eu sinto tudo. É diferente de alguém que lesiona a medula. Então eu senti diferente. E a gente foi pro hospital e o médico falou, é trombose. Mas naquele dia eles ficaram discutindo entre si, os três médicos, se eles iam me internar ou não. Isso já era de noite. E a situação demorou até eles decidirem que eu ia tomar uma medicação e voltaria para casa. Falaram, não, a situação dela não é de urgência, ela toma a medicação aqui e vai para casa. Tudo bem, eu acreditei, tomei as injeções que precisa para o coágulo não subir para o pulmão e voltei para casa. Dormi no outro dia normal. Continuei com a medicação, né, que eles passam um anticoagulante para você continuar tomando.
E no retorno do médico, ele falou isso. Ele olhou para mim e falou: Ué, mas como não te internaram? Eu falei: Discutiram e não quiseram. Aí ele falou: Menina, não era nem para você estar aqui. Eu não sei como você está viva na minha frente. Porque se você voltou para casa e o coágulo não subiu, eles não iam ter tempo de te socorrer se o coágulo subisse. Você simplesmente ia morrer. Aí eu falei: Nossa, então mais uma vez, um livramento, né? Mais Mais uma um vez, milagre, né? eu fui preservada aqui. Amém. Lorane, alguma pergunta? Uma coisa que eu tenho curiosidade, você fez outros cursos, estudou tudo, né? É, Sim. a gente sabe que você só pode se locomover através de um carro, de um veículo, né? Vocês têm esse veículo que Não, levava... não. No momento agora eu não dirijo, mas é uma coisa que eu pretendo fazer. Eu pretendo tirar a carta e no momento nós não temos carro. Então a gente vai de Uber para os lugares, para as igrejas que chamam a gente. Sempre tem o Uber para a gente se virar e estar indo nos lugares. Ou as igrejas dão a caroninha. De Uber é complicado, hein? Porque nem todo Uber leva, né? Não é isso? Nem todo Uber leva, apesar de que a situação melhorou bastante na época que era táxi. Hoje eles até recusam bem menos, Uhum. mas, mas ainda é complicado. Eu prefiro muitas vezes chamar e não dar detalhes na mensagem para a pessoa não desistir. Sim. Mas já teve alguma situação você chamar Uber e quando vê que você é cadeirante, eles desistirem na hora ou não? Olha, tem aquele desconforto. Ele fala assim: a cadeira vai junto? Que pergunta. Porque eles pensam que eu vou deixar a cadeira e vou sentar normal. Não, Aham. Ah, o ela vai em cima do pensamento deles carro. é o pensamento deve ser tipo assim, quebrou o pé, torceu o pé. Ela tá na cadeira, mas vai sentar no banco normal. Ai, meu Deus. Olha, não, é uma situação É, difícil. A gente até brinca na hora assim, mas é uma situação complicada, porque já vi vários Ubers também recusando outras viagens, né? Que nem uma vez eu estava na rua, perto de uma pessoa, eu estava chamando Uber e ela estava do meu lado chamando, eu não conhecia a pessoa, não conhecia, tá? E a pessoa já uhum. era bem obesa. E o Uber dela chegou primeiro, né? E o cara perguntou assim: é você que vai? Eu falei: não, é ela. Sabe o que ele fez? Ele foi embora. Olha, Eu É achei uma verdade. situação assim desagradável, né? Aí eu falei para E ela: não é só Uber, viu, Enéas? então. Aí eu falei Não para é ela, só Uber, ônibus também. então, eu falei para ela: reclama no Uber, fala o que aconteceu, você pode até colocar isso na justiça e pedir danos morais, porque isso aí, Sim. com entendeu? Não é certeza. fácil, né? Ok, mas agora vamos falar um pouquinho, ô, Jane, Melissa, de escola e faculdade. A palavra está com vocês agora. Tá bom, acho que eu começo, né, Mel? Isso, começa explicando da escola. Isso. Então, na verdade, quando chegou a época da Melissa ir para a escola, o que que aconteceu? Todas as escolas recusavam. A Todas escola as da escolas do ACD, bairro. isso, a escola da ACD, ela explicou que a Melissa não podia ficar lá na escola, que a Melissa tinha um cognitivo muito bom para uma escola normal. E aí eu comecei a procurar escolas e combinei com a minha supervisora, eu entrava mais tarde, 7 horas da manhã, eu começava a ir para as escolinhas. Todas as escolinhas recusavam. Até um dia que eu me cansei e me lembrei da escola modelo cristão. Eu pensei, poxa, se eu sou membro da igreja e a minha igreja tem uma escola, eu vou tentar lá. Foi quase que a última, né, que eu procurei. E quando eu cheguei na escola, por isso que eu falo que essa vida da Melissa é uma vida de milagres, né? Sim, sim. Eu chamei a diretora e expliquei para ela. Falei, olha, eu estou com a Melissa é uma menina que não anda. Na época ela não tinha cadeira de rodas, né?
Aí eu falei assim, eu já passei por todas as escolas, agora eu quero saber se vocês também vão me recusar. Aí ela olhou para mim, sorriu e falou assim para mim, olha, Jane, eu não posso te recusar porque eu também tenho deficiência auditiva. E mostrou o Então, assim, aparelho. Uhum. eu cheguei no lugar certo, né? Só que, assim, depois era uma aprovação, porque a escola não era adaptada ainda. Hoje eles vão fazer as adaptações, Sim, mas, sim. assim, na época não era. Então, foi muito boa vontade de todos os funcionários, da diretora, dos professores. Até o primeiro dia de aula da Melissa, que ela entrou no pré, eu levei uma mesinha de madeira especial com laterais, né? Que a Melissa ainda tinha dificuldade de equilíbrio de tronco. E a mocinha que era do pré, ela tremia toda A quando ela professora. viu a Melissa, porque ela não sabia como agir, né? E Como aí eu lidar com ela, expliquei né? um pouco. É. Eu expliquei, falei, olha, é normal, você pode ensinar. Eu falei, a única coisa é que ela vai derrubar muito caneta, lápis, e vocês vão ter que pegar, né? E na hora do recreio vai ter que ajudar ela a ir até o recreio, ela sentar num lugarzinho, né? E foi assim, aí ela iniciou, graças a Deus, no modelo cristão, e aí Aham. se cumpriu também uma vontade do meu coração muito grande, porque como a Melissa já estava pesada, né, Sim. ficava difícil eu levar a Melissa para as igrejas. Então, o que aconteceu? Ali na modelo cristão, eles tinham a aula também sobre a Bíblia. Certo. E a Melissa ficou ótima, porque tem até um período que eles ensinam como se fosse um culto, como você Até preparar. hoje. Até hoje, né? Sim. É, E é como você vai chegar, como você cumprimenta. E a Melissa pegou isso assim desde pequenininha e foi uma benção. Até hoje, depois de lá até hoje, a Melissa tem uma meia dúzia de Bíblia ou mais. Foi muito legal. E E me aí, fala, ô Jane, me fala uma coisa, como é que foi a recepção dos alunos quando viu a Melissa, que era cadeirante? Como é que Era foi? isso que eu ia perguntar agora. Como que então, era a isso convivência? daí eu posso falar no geral, porque as crianças, eles não discriminam, eles só Aham. querem entender. Então, no você primeiro explica, momento, olha, elas têm muitas dúvidas. é, Perguntam olha, por essa que que criança você não usa anda. bota? Por que que você usa o andador? Uhum. Nesse primeiro momento. Mas quem rejeita um pouco, Enéas, por incrível que pareça, são os pais. Até a Olha, gente tem, a gente tem Puxa, coisas muito bacanas e tem coisas muito é, tristes. sim. Porque teve um período que a Melissa ela fez uma cirurgia das pernas e ela ia de gesso para a escola, né? O pai dela levava e aí a diretora me chamou e falou assim para mim, olha, Jane, eu não sei nem como te falar, mas nós vamos mudar a classe, acho que era na segunda ou terceira série, para É, cima. Aí eu falei assim, mas como porque a assim? Como que escola vai tem fazer com dois a andares. Melissa? Aí Por que isso, né? ficar difícil, né? Aí ela falou assim, olha, foi os pais que pediram, que quer a partir de agora que fique na parte de cima a escola. Meu Deus. Como a Melissa tinha eles tinham recebido a Melissa e ela tinha também uma bolsa parcial, eu achei melhor não reclamar e aceitar tudo. Mas foi um período muito difícil, porque, como ela estava de gesso, o pai dela levava ela de colo lá em cima e ela não podia descer para o recreio. Então, ela tinha que fazer o lanchinho lá Eu fazia o e. lanchinho na sala, sozinha, e meus amigos É, iam brincar. foi um período assim dureza, hein? muito, muito triste, né? Mas que isso acontece demais com a pessoa com deficiência. Eu não vou dizer que a gente está preparado, é tudo muito triste, É, mas que por conta de que as coisas terem que ir acontecendo para eles, você vai passando por cima, porque senão você vai arrumando briga com tudo, né? Uhum. e sim. Mas assim, no geral, foi uma benção, e depois resolveram voltar para baixo, graças a Deus, né?
E aí ela foi até o 8º ou 9º ano na parte de baixo. E aí se formou com louvor, porque ainda no dia que ela fez a Da formatura, formatura. na formatura, o pastor Davi estava, né? Aham. E, e assim, ela não participou com as outras moças falando alguma coisa, mas Não fui ela oradora da resolveu, turma. ela resolveu cantar um hino, fazer um Olha. solo. E ela cantou o solo, tem até gravado, é muito lindo. Aquele hino que fala: acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de Acho que é do você, Jamile, né? que é É, da campeão, né? Jamile. Campeão. E foi lindo, lindo, lindo. Foi muito bonito a Emocionante, formatura hein? dela. Foi Foi emocionante. emocionante. É Uhum. E verdade. aí, para não perder tempo falando da faculdade, eu não tinha certeza se ela ia para a faculdade. Eu falei, puxa, como vai ser, né? Tudo muito difícil. E nem eu Só que sonhava aqui, com isso. nem a Melissa sonhava. Só que aí, a gente frequentava a reabilitação da Lucy Montoro e nós conhecemos um rapaz cadeirante, o Cadu, que ele tinha acabado de ser lesionado da coluna e ele ficou bem amigo da Melissa e ele falou, não, você vai se formar, porque eu lesionei da coluna, fiquei cadeirante e me formei, e você também vai. Ele começou a incentivar. E aqui em frente da minha casa, cada dia que eu passava, estava montando uma faculdade. Um dia tinha uma coisa, outro dia tinha outra. Eu falava, nossa, parece que isso daí está me chamando, né? Para trazer a Melissa para essa faculdade. E aí, por último, eles colocaram o elevador. Aí eu Olha falei, ah, só. não, Opa, agora. olha o sinal Agora aí. ficou claro, Eu olha o falei, sinal. agora Coisa. tá demais, né? Aí o meu marido falou com o diretor, ela fez uma parte. O que que você Eu fez, fiz o Mel? vestibular A social, lembra? vestibular. Foi o vestibular social, ela ganhou 50% e 50% eles deram para ela. Foi Olha, isso, né, Mel? Já. É, aí eu fiz E aí ela o optou por curso de RH. gestão de pessoas, né, o RH. você fez RH? Então eu sou a menina do RH. Eu posso falar uma coisinha para você? Pode. Então você é doido que nem eu, que eu fiz RH também. Então, entende. A gente nas planilhas, nos documentos. Nossa, tem que ser doido mesmo. Você tá maluca, Melissa, fazer o negócio. É. E aí foi muito legal, porque ela fez toda a faculdade, né? E no dia da formatura, esse moço que incentivou ela, que é cadeirante também, ele Fez foi na questão de formatura dela. ir. Muito gracioso. Ele, inclusive, Bacana. é o Cadu. Cadu, se você estiver me ouvindo, um beijo para você, bem grande. Que bacana. Ele, além dele ir, ele veio do trabalho, se trocou, né? E aí ele ficou de olho para ver se eles iam colocar ela lá em cima. Ele foi pedir para os caras, não, a Melissa tem que ficar lá em cima. Ele cuidou de Não todos os esquece do detalhes, né, diploma Mel? dela, foi muito Foi muito especial. legal, O porta-voz. foi muito É, bacana, graças a Deus. Legal. meu incentivador foi outra pessoa com limitação, né? Mas que me fez enxergar além, porque eu nem sonhava com faculdade, achava que nem era para mim. Que bacana. E você se formou direitinho, pegou o É para canudo. você ver. Peguei o canudo e ganhei até anel. E quando foi isso, Melissa? Foi em 2012. 2012. É, Foi É, já 4 faz um anos. tempo. não, tem mais ou menos Ah, não, 12 anos já. o curso foi O em quanto curso é tempo? de 2 anos e meio. É, 2 anos e tem meio? 13 É, anos, né? 13 anos. eu fiz É, 2, Isso. Então o curso é de dois anos e meio. você estava E saindo, aí, estava entrando. então. Legal. Que bacana. Você se formou, pegou o canudo, pôs aquela roupinha preta com a faixa azul. Isso. Sim, sim. Nossa, tem Que- foto, tem E, e tudo. aí, e aí tem a pergunta que não quer calar. Ela trabalhou? Ela E aí, trabalhou. Ela não trabalhou? trabalhou na área, mas ela trabalhou de telemarketing. Eu montei um escritório aqui em casa para ela e Aham. ela trabalhou para um laboratório. Olha, E aí ela ficou, Eu ela fazia ficou alguns marcação de anos. exames para o laboratório.
Puxa, Mas Ela até ficou hoje, alguns mas anos. até hoje ela trabalha no trabalho? Porque eu vejo ela postando algumas coisas, Magazine Luiza, esse negócio aí. É Sim, trabalho? sim. É É um trabalho? trabalho, né? Ela me ajuda também na parte que eu vendo porcelanas vintage, né? A Aham. minha Então, ela mãe faz faz os toda a anúncios e eu parte. cuido da logística. Aí, pessoal, se É, vocês, se ela vocês fica quiserem mais na comprar, logística. se vocês quiserem comprar móveis aí, você fala com a Melissa aí, ó. É isso aí, porcelanas em geral, qualquer coisa estamos aí. Eu só vejo a Melissa postando lá, não sei o quê, do Magazine Luiza, mas o que é isso? Aqui a Melissa ela É que trabalha, a ela minha Então, mãe, o a que minha mãe que é aconteceu influenciadora e eu ajudo ela na é divulgação. bacana, muito bacana. isso. Na verdade, o que aconteceu com a Melissa foi mais uma bênção, né? Aham. Porque por conta da espasticidade dela, Dá sequela? ela digitava e quando ia dando assim mais ou menos umas 4 horas da tarde, os dedinhos dela enrijeciam todos. Hum. Às vezes eu tentava ajudar e outras vezes eu tinha que pegar ela no colo, que a espasticidade não deixava ela mais digitar. De tanto que, porque também o telemarketing é uma ligação atrás da outra, né? Isso. Então eu tirava ela por conta dessa espasticidade que a gente está lutando aí para ela ir para o México. Ela atrofiava todinha e eu tinha que tirar ela do escritório no colo e levar para a cama. E aí ela foi ficando cada dia mais difícil e o médico da empresa afastou. E aí foi uma luta do INSS para poder dar para ela reabilitação, né? Para ela Sim. melhorar e voltar. Só que aconteceu um milagre nesse período. Eles aposentaram ela. O Olha, juiz achou puxa, Então, melhor me poxa, aposentar. sim. Eu dei a entrada pedindo auxílio-doença. Ele olhou toda aquela documentação e falou: não, com tudo isso é, aqui, você está aposentada. Uhum. que e a Melissa bênção, foi cara. Puxa vida, hein? Foi aposentada, assim. trabalhou alguns anos, se aposentou, graças a Deus. E aí, assim, em retribuição a isso, ela ajudou muito tempo, agora ela está fazendo menos, né? Mas ela arrumava o currículo de todo mundo, ficava ela e uma outra moça da Batista, e elas arrumavam o currículo da O pessoa para ir Ministério procurar tem emprego. até hoje, pessoal, o RH integra. Você manda o seu currículo para lá. Tem um grupo no Facebook, tem um e-mail também. Você manda o seu currículo para lá, as meninas arrumam e devolvem para você, para ficar bem bonito para entrevista. Eu vou mandar o Bem meu currículo. certinho. Expert então, em currículo, E, então? e aí, Sim, aí eu sim. queria falar só uma coisa, depois eu não vou falar mais, aí eu passo para a Mel, que aí ela vai Sim, falar do balé, enfim, né? sim. Lembra quando eu comecei o podcast, que eu falei assim, que quando aconteceu o AVC da Melissa, não sei por quê, eu perguntei para Deus, né? Falei assim, mas será, Deus, que ela vai conseguir escrever, vai conseguir ler? Porque eu tinha tanta coisa para pensar e pensei nisso, né? E aí aconteceu uma coisa bem bacana, porque antes dela ir para o mercado de trabalho, ela resolveu fazer um concurso público. E, e aí nós ganhamos lá na Liberdade, nós ganhamos o cursinho, que era para a Aham. Defensoria Pública, Era para o escrevente do Tribunal escrevente, de Justiça. o Tribunal de Justiça. Entendi. E aí nós fomos os 3 meses para ela aprender, foi uma luta tremenda, porque a gente pegava o último ônibus meia-noite para Nossa. poder conseguir chegar aqui, né? Era o último que passava na Barra Funda. Então, os motoristas já até conheciam ela, quando demorava, eles esperavam um pouquinho. Foi uma luta, porque, na maioria das vezes, os elevadores do metrô é tudo quebrado, né? Então, você É. tem que pedir auxílio das pessoas para subir escada. Foi uma luta. Eu ficava sentada esperando e ela tinha lá umas 3 horas de aula, né? E aí eles falaram para eles, né, lá do cursinho, falou, vai abrir as portas, vai ter bastante advogado, mas vocês estão preparados e vocês passam até o último instante. E aí Usem todo o seu tempo de eu, prova. aí eu levei a Melissa, aí fiquei lá embaixo esperando, acho que foi o quê? Umas 2 horas ou mais, né, Mel? Umas Foi, 3 horas foi. de Três prova. horas de prova.
3 horas. E a única É. 3 horas. A única coisa que eles colocaram de diferente para a Melissa foi uma mesinha para encaixar a cadeira de rodas. E um rapaz, porque ela não conseguia pintar os quadradinhos, né? Do gabarito. Aí o Minha mão rapaz no tremia. gabarito ela ia mostrando e ele ia pintando. Uhum. E aí ela foi uma das últimas a sair. E depois eu não sei de quanto tempo, se foi depois de um mês mais ou menos, a Melissa quase gabaritou em português. Aí, ó, mãe E, orgulhosa. e assim, na parte de lei, que ela gosta bastante, ela foi super bem, foi aprovada na primeira fase. Olha, Só que Aí tinha a teve a segunda segunda fase, fase. foi a digitação, a segunda fase, aí ela perdeu para o deficiente visual, que eles são muito bons, né? São muito Mas assim, rápidos. a minha alegria diante disso é que Deus mostrou para mim, naquele dia, que ele fez muito mais do que ensinar ela a ler e escrever, Sim, porque sim. eu mesmo participei de tantos concursos e nunca fui chamada. E a Melissa, de um só, ela estava tão preparada que ela ficou decepcionada e não quis ir mais. Mas ela estava tão preparada que ela podia entrar em qualquer outra coisa de concurso. Foi assim um testemunho para minha vida também do carinho de Deus, né? Realmente, É isso. e ela não quis mais fazer vitória, concurso Melissa. depois? Quê? Ela não quis mais fazer concurso depois parou. Não, Não, não quis mais. eu fiquei em choque, fiquei chocada. Falei, não, a Ela decepção ficou. foi tão grande que eu falei, não vou mais. O mais difícil ela conseguiu, né? Porque a digitação, mas enfim, né? Tá certo. É Aí isso. acabou Agora, acontecendo. Uma curiosidade, né? Ô, Melissa, você cozinha? Não, ainda não. Eu sei fazer café, Daniel que é o arroz, estou bolo. aprendendo aos poucos, gente. O Daniel que é o bolo. Eu vou aprender, vou aprender. Já ela sei fez uma vez para fazer arroz de aniversário, meu. forno. Uhum. Meu arroz de forno sai legal, né, mãe? Sai, filha, uma delícia. Não, a Melissa, pelo que eu Legal. vejo, assim, é uma jovem prendada, né? Imagina se essa menina não tivesse a cadeira, né? É Então você verdade. já vê no olhar dela que é uma pessoa assim inteligente, uma pessoa que esforçada, né? Para quem estudou, fez faculdade, passou em concurso público, Realmente, dança, só falta pregar agora, que já prega também, né, Melissa? também, também. Né? Uhum. Na verdade, é até fico um pouco envergonhada de falar isso, mas todos os meus amigos sabem que qualquer coisa estou eu lá. Ih, gente, precisa entregar folheto. Ah, meu vai. Ah, precisa fazer evangelismo. Chama a Mel que ela vai. Tá Você feito não tem tempo ruim, né? Na Maratona Jovem já fiz tudo um pouco. Lembram que a Maratona Jovem já tem faz tempo, desde que sim. vocês eram mocinhos. Ei, ô, peraí. O que que você quis dizer com isso? Os velhinhos nem tanto. Tá certo. Ah, Na verdade, a Maratona Jovem começou na verdade, quando eu entrei na Igreja Batista da Lapa, foi em 78, 73. Comecei aí, 73 chegou o pastor Davi, e começou em 74, eu acho, por aí, a maratona começou, né? 1974, eu tinha 14 anos, né? Então começou aquela maratona e tal, e tá até hoje, né? Graças a Deus, né? Foi um é verdade. legado, foi um legado que ficou, né? Então, eu Sim. achei Tem até bacana isso hoje. aí, né? Tem até hoje, né? Mas legal, bacana, muito bom. Vamos continuar a falar mais alguma coisa sobre você e tudo mais, tá bom? Vamos continuar nosso papo, que Sim. tá muito bacana. Então, gente, como esse papo tá bem legal, a Melissa agora vai contar alguma coisa, né, Melissa, de cura, é isso, né? É, a gente, pensando no que falar, a gente decidiu falar o que seria a cura para mim e a cura para minha mãe, que são duas visões diferentes da pessoa, né, que tem a dificuldade, a limitação, e da mãe, né, que convive com isso também. Para mim, se a pessoa perguntar hoje,
você ainda sonha com a cura, espera? Eu vou falar para vocês que eu sei que é possível, eu creio de verdade e sei que Deus pode fazer de uma hora para outra isso. Mas Amém. para mim, isso no meu coração já está em outro lugar, deixou de ser essencial para mim. Porque a partir do momento que eu conheci Jesus de verdade como amigo, e não só como alguém que poderia me curar, um milagre, eu percebi que a presença vale mais que qualquer milagre que você possa ter. Amém. Legal. E, Agora fica com a minha mãe. O que aconteceu no coração dela? Então, para mim, desde o início que a Melissa nasceu e tudo mais, eu sempre achei que a Melissa ia ser curada. E eu não sei por que eu sempre achei que ia ser um pastor de fora, que não ia ser um pastor daqui, que iria vir um pastor que teria o dom de cura, que nem a gente vê na Bíblia, e que colocaria as mãos nela e ela ficaria de pé e seria curada. E no decorrer aí dos anos da Melissa, eu sofri muito. Por quê? Quando eu frequentava as igrejas, eu acho bacana falar isso, porque para que as pessoas entendam da igreja como uma mãe se sente, né? E como talvez até a pessoa com deficiência se sinta. Quando nós estamos na igreja, e, e geralmente quando você precisa e você quer uma cura, você costuma sentar na frente. E eu fiz isso por muito tempo com a missa. Na minha igreja, aconteceu várias vezes, né? E já conhecem a Melissa, então não tenho o que dizer. Mas, assim, em outras igrejas que a gente chegou a frequentar, a gente ir, pessoas Visitar. que, que estava vendo a Melissa pela primeira vez, eu sofria demais. Por quê? Porque a pessoa falava da Bíblia, falava do cego de Jericó, falava do leproso, falava do rapaz da porta, ou do tanque de Betesda, todas essas curas o tempo todo e a Melissa na frente deles. uhum. E falava de cura, mas nunca chegava perto dela para fazer uma oração. Eu não acho que Deus podia curar ou não ia curar naquele momento, mas o que eu acho é que quando você vê uma pessoa assim dentro da igreja, principalmente se estiver bem na frente, não custa você chegar e fazer uma oração, não precisa ser uma oração de levanta e anda, porque a pessoa tem que estar muito preparada para fazer esse tipo de oração. Mas eu acho que convém aquecer o coração dessa mãe ou dessa pessoa que está ali. Então, se a pessoa está falando de cura, por que não chega perto e faz uma oração? Olha, Melissa, eu vou orar, e o dia que o Senhor quiser, Ele vai te tirar dessa cadeira, seja hoje, seja amanhã. Seja o Então, momento que isso Deus completar a obra na é sua vida, mas o meu papel eu vou fazer. isso. E isso a gente não tinha muito nas igrejas. Até mesmo a nossa igreja, que às vezes a pessoa fala o sermão todo sobre a cura e às vezes não faz esse tipo de oração. Então aconteceu algumas vezes, e uma vez eu estava numa reunião com a Melissa, do seminário que ela frequentou por um tempo, né? E o irmão abriu uma pergunta e eu perguntei. A Melissa ficou azul, né? Mas eu perguntei. Ele abriu, ele abriu a pergunta e eu perguntei. Eu falei exatamente isso. Eu falei, irmão, por que que quando vocês fazem um A culto e falam de pregação. cura na pregação, por que que vocês não chegam e oram para a pessoa? E aí ele foi sincero. Ele falou para mim, olha, irmã, eu acho que a gente tem a preocupação se a pessoa não for andar, ou se a pessoa não for levantar, ou não for enxergar, alguma coisa assim, né, Mel? Tem aquele orgulho. Ele explicou que às vezes, por próprio orgulho do pregador, ou que tá lá falando assim, "Ih, se eu orar e não acontecer, como eu vou ficar?" Mas justamente com eles, nesse seminário, eu aprendi o seguinte,
que a cura não depende de quem está levando a mensagem, mas de Uhum. Deus. E o papel da pessoa que está nessa posição, que está levando a mensagem, é simplesmente orar, se sentir no coração ou se vê oportunidade, e principalmente que a pessoa que vai receber aquilo se sinta amada, mas que a cura não depende de você. Você Uhum. vai só ministrar a cura, vai falar que Deus pode curar, que Deus pode libertar, orar com a pessoa, mas o resultado não depende de você, mas Sim. depende sim de que a pessoa se sinta amada e pertencente naquele momento. Não é simplesmente, não curou, então vou mudar de assunto e continuar aqui. Não, você vai abraçar aquela vida, você vai dizer o quanto ela é importante e o quanto Deus a ama por, por ela estar ali. Que Deus tem talvez outros planos, porque a gente aprende que Deus também não curou a todos. Sabe, o Sim. que eu mais tenho no coração quando a gente pensa nisso é de Timóteo, que tinha um problema de estômago e Paulo mesmo fala para ele tomar o remédio. Isso. né? É Eu verdade. imagino quantas vezes o Paulo já não deve ter orado para Timóteo ser curado na Bíblia, pelo menos, a gente não tem escrito se ele foi ou não. Exatamente, né? Já Infelizmente, pensou, assim, desculpa, já pensou se Moisés fizesse essa indagação na hora que estava lá diante do mar? pois é, Eu não vou estender a mar, não, não, e se não abrir? Como é que vai ficar a né? minha Então, situação? É, É, é algo, eu, é eu algo, é algo. particularmente, Pode falar, eu Jane. particularmente, o meu coração sangrou muito ao longo de anos, sabe? Mesmo dentro das igrejas, tudo mais. Mas o que me fez mudar também foi a atitude da Melissa, porque eu comecei a perceber que a Melissa ela não se preocupava tanto em ser curada, mas ela se preocupava em louvar o Senhor, em adorar, em pregar, em tanto que fazer uma o que eu vez posso. é tanto que uma vez o pastor Davi perguntou para ela qual é seu maior sonho, Melissa? Ele perguntou de púlpito, né? Eu acho que ele achou e a igreja toda pensou que ela ia falar, sair andando. E ela Uhum. falou que o maior sonho era fazer missões. Então, É, assim, eu percebi que o coração dela era curado. Então, o Uhum. meu também começou a curar. Mas, assim, até hoje eu ainda acho isso. Teve um culto que a Melissa estava dançando e estava aquele clima de dentro da de igreja de cura. cura. Elas estavam dançando lá na frente, e a igreja toda estava naquela unção, sabe? E foi uma mãe, estou falando isso independente da velhice, foi uma mãe que tem um menino na cadeira de rodas e ela ajoelhou naquela cadeira. Olha, Enéas, eu senti a dor daquela mulher, você acredita? Eu senti. Aí eu chamei a Melissa, falei assim, Melissa, vai lá e ora por ela. E aí a Melissa saiu, colocou a mão sobre ela, que ela estava E nós debruçada. oramos juntas, choramos, É, nos abraçamos. Foi muito e lindo aquele dia. então, assim, eu acho que não é se a pessoa vai andar ou não, mas você abraçar, que nem disse a Melissa, e durante todo o tempo eu sofri muito com isso. Hoje não. Hoje meu coração é tão curado a respeito disso que eu não gosto nem de sentar na frente. Eu prefiro sentar lá atrás com a Melissa, até para que as pessoas também não fiquem constrangidas, né? Sim, sim, Mas é isso que eu acho hoje. Eu sinto que eu curei, meu coração foi curado a respeito disso. Se você sim, me perguntar se acha que a Melissa vai andar, aí eu digo que não é impossível. Não é sim, impossível pelo Deus que a gente crê. Mas eu exatamente. não sei se ele prefere usar a Melissa na cadeira para evangelizar, para tocar as vidas, né? Isso, claro, me deixa assim totalmente é, curada no sentido de pensar no amanhã dela, né? Mas, no geral, hoje eu acho isso, que talvez o Senhor vai continuar usando ela porque ela se dispõe. A E, questão é ter que se dispor, né? sim, Então, é isso e que eu não, penso. e acreditem, né? Eu lembrei de um testemunho para poder falar que várias vezes eu tive propostas. A minha família teve propostas de outros meios,
outras crenças que fizeram assim na nossa frente, falando, não, mas, mas lá pode, lá ela consegue. E mesmo com o coração ferido, porque era sempre perto, era um ataque covarde, porque era sempre perto de alguma coisa, de um procedimento médico muito decisivo para mim, que vinha essas propostas. Pode falar, mãe, porque a resposta foi sua. É, eu estava sentada no ônibus e a pessoa queria me levar para um lugar Uhum. que dizendo que ela seria curada e que não era um lugar do nosso meio, né? E eu então disse para ela, se o Senhor Jesus ele não levantar minha filha da cadeira, então ela vai entrar na eternidade com a cadeira. Eu não quero, eu agradeço, né, pela sua boa vontade. Mais de uma vez eu tive que fazer isso. E uma vez, Enéas, quando a Melissa foi fazer a cirurgia da coluna, eu era da área de promoção na minha empresa, né? E eu achei e eu não queria, eu nunca questionei Deus, como eu te falei, mas eu não queria que ela fizesse essa cirurgia de jeito nenhum, de jeito Era muito nenhum. invasiva. Eu achei que a culpa era minha. Eu falei assim, eu sou a culpada, porque eu não tenho aquela fé que a minha mãe tinha, que a minha mãe orava 3 vezes ao dia, tinha até calo nos joelhos, né? De se dobrar. Eu falei assim, aquela fé da mulher do fluxo de sangue. Eu falei, eu não chego perto, né? E aí eu resolvi ir num lugar do nosso meio que eu sabia que tinha muita cura lá. E eu chamei meu cunhado, eu falei, não, nós vamos para lá porque eu quero que a Melissa seja curada, eu tenho fé, eu vou chegar, enfim, né? E fui realmente. E eu consegui ultrapassar toda a multidão. E quando eu cheguei, esse pastor chegou e falou assim: ela foi curada? Não, ela está andando? Perguntou para os rapazes. E a Melissa anda um pouquinho, né? Aí eles falaram: não, não está totalmente, então tira ela daqui. Meu Deus do céu, eu pensei que eu ia morrer aquele dia. Eu peguei aquela cadeira, eu voltei, mas quando eu estava chegando lá atrás, que eu ia me posicionar, né? Estava eu, meu cunhado e minha Voltando para o irmã, lugar. voltando para o lugar, eu vi ele começar a mensagem. E a mensagem dele dizia que a maior cura que o Senhor ia dar a todas aquelas pessoas não era aqui, mas era o reino de Deus, era a eternidade. Então Que eu o fui mais embora com importante isso. era a salvação. Era a Uhum. salvação, era a eternidade, enfim, né? E eu fui embora, mas na hora eu estava tão nervosa que eu queria passar um e-mail para ele. Eu falei, não, eu vou mandar um e-mail para esse pastor falando que se Jesus, se a Melissa chegasse perto de Jesus, ele mandaria ela embora, né? Mas aí o Senhor começou a trabalhar meu coração, o reino de Deus, como ele tinha pregado, e eu aliviei. Então, assim, a gente tem tantas histórias tremendas para contar, sabe? Mas o mais importante de tudo, de todas essas coisas, é a gente estar com Cristo e Amém. saber. Hoje eu falo de todo o coração, o que eu falei para aquela pessoa lá do lado. Se a minha filha não sair da cadeira por Jesus e pela ciência, que é um outro Um nome de Deus, instrumento. né? É a ciência também. Aí então a minha filha vai entrar andando na eternidade. Amém. Infelizmente essas coisas acontecem, né? A gente vê muito disso aí, né? Pastores que pregam a cura, pregam a cura, pregam a cura e É é, verdade. infelizmente acontece em qualquer lugar, né? Acontece em qualquer Sim. lugar e é complicado isso aí, né? Porque parece que eles estão medindo a fé da pessoa, né? Parece que eles estão medindo É a verdade. fé que aquela pessoa tem, não sei, alguns chegam até a falar, se você não foi curada é porque sua fé não está tão grande assim. É Uhum. verdade. Isso, a É gente já verdade. escutou isso muitas vezes. Isso Não, acontece aí, bastante, né? infelizmente, já ouvi muito isso aí, entendeu? Então, é chato isso aí, né? São pessoas que se dizem cristãos e, para mim, desculpa, mas Hum. não vai. É verdade. Pessoal, vocês estão vendo toda hora eu olhando para cima assim?
É porque é o seguinte, eu sou meio cego, tá? Estou meio cego, devido à idade, tá? Então, a minha tela está ligada na televisão, então toda hora eu tô olhando no timer lá em cima para ver como é que está o tempo, tá bom? Por isso que eu estou olhando toda hora lá Tá em cima, bom, tá tá bom? bom. Agora eu vou Mas, deixar a gente, Melissa falar da dança, das coisas aí, que mas, ela tem bastante coisa bonita aí para falar. mas antes dela falar, eu vou fazer o seguinte, meu pessoal, dá uma curtida pra gente aí, tá bom? Deixa o seu like, tá? Dá um positivo pra gente, Joinha. O curta joinha, bastante, a dá um gente tá joinha para precisando. nós, dá um joinha assim, né, gente? É um joinha assim, É, né? Que vai ajudar muita gente, vai ajudar muito a Melissa, tá bom? Se você está ouvindo esse podcast, passa para frente, passa para quem você quiser, passa para pastores, para irmãos, que isso aqui também é algo para ajudar a Melissa a concretizar o sonho dela, gente, que é a viagem para o México, sabe? Então, mas por que que ela quer ir para o México? Para fazer esse tratamento que vão dar um delete na cabeça dela. vou É verdade. reiniciar o Vão computador. reiniciar. Por quê? Isso. Porque no outro podcast que a gente teve, né, ela comentou que, devido às dores que ela sente. Gente, vocês imaginam uma pessoa viver com dor? Não é fácil, né? Não é fácil. E a gente vê a Melissa toda sorridente, toda linda, né? Mas só que a gente não sabe o que ela sente, né? Porque é difícil, gente. É difícil uma pessoa conviver numa cadeira de roda e apareceu essa oportunidade para ela ter esse negócio para se aplicar no cérebro, para tirar a dor dela. Né? Foi como ela falou na outra vez. Eu não sei se vou ser curado, eu não sei se vou sair andando. Se for, glória a Deus. Né, Melissa? É verdade. Na Então, verdade, o médico me explicou claramente que é uma questão de melhora. Vai me ajudar exatamente. nas dores, vai me ajudar nos espasmos musculares que fazem meu corpo se cansar. É, porque toda vez que eu falo, ele estica e então o corpo se contrai. Mas ele falou, não é milagre. Vai te ajudar muito, pode até te ajudar no andar, no pouquinho que você tem. Entendi. Mas eu não, ninguém sai daquela máquina andando. Foi a primeira coisa que ele falou Uhum. para Sim, mim. E a E eu Melissa, a quero gente essa, tem, e a e eu Melissa, a gente quero tem, essa chance de melhora. e a Para Melissa, a gente vocês tem a rifa, terem, né? Tem a rifa que ela tem uma lançou, né, rifa, Melissa? dá uma passadinha sim, naquele esquema lá da rifa lá lá. no site Reforça, Rifei, reforça. Isso. Reforça lá no bem. site do Rifei, tratamento México Melissa. O sorteio vai ser em novembro. A pessoa que será ganhadora vai ganhar R$ 3.000 direto no seu Pix, ou seja, direto na sua conta. E ainda vai abençoar a gente. E essa rifa é para custear o tratamento que ah, ele é US$ 35.000 e eu tenho que pagar um mês, um mês antes de ir para lá. E hoje a gente está com a rifa 10%, Poxa. vendida chegando a 10%, mas ainda falta muito. Mas eu queria dizer que pela fé a gente já está com os passaportes nas mãos. Amém. 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 Então, gente, ajuda aí, gente. Ajuda a Melissa, compra essa rifa. Eu já até falei para a Jane, se eu ganhar, nem precisa me dar os R$ 3.000. Vai ser seu, Melissa, para a viagem. Amém. Então, gente, ajuda a Melissa nessa rifa. Se for o caso, convide ela para ir nas suas igrejas, entendeu? Para ela dançar. Dá uma oferta para ele. Fala, Melissa, isso aqui é para a tua viagem, Melissa. Olha, está aqui para você. A Melissa não cobra para ir à igreja para dançar. Ela não cobra para dar testemunho. Então, Melissa, fala o telefone seu, da sua mãe, para que o pessoal entre em contato com você. Passa os contatos aí. Olha, pode entrar em contato direto no meu Instagram, lá por mensagem direta. Ele é @melissa b.pimenta ou no meu e-mail também, que é melbona@yahoo.com.br. No telefone também. É, Pode também. deixar seu telefone, mãe. É o telefone celular 96274 6078, que é o da Melissa, e o Sim, meu é 96995 7530. Pessoal, É isso aí. ajuda aí, tá bom? Vamos ajudar, gente. Vamos fazer esse negócio andar aí, né, Melissa? com É sim. certeza. Eu só vou conseguir com todos juntos, né? Com todos que vão Exatamente. comigo, rumo ao México.
Assim, eu estou fazendo o que a gente, o que nós estamos fazendo, o que nós podemos. Mas é como a gente sempre fala, né? Como diz a música, tema da nossa campanha, para atravessar o mar, põe o pé na água. E a gente está Exatamente. pondo, Amém. coloque Ô, o pé na água. ô Melissa, e me fala uma coisa. Sobre seminário de leitura bíblica, o que é isso? Seminário de leitura bíblica, Igreja Sofredora. O que você tem a me Ah, contar? sim. Sim, vou contar um pouco sobre isso. O projeto de leitura bíblica nasceu de nós alunos, né, desse seminário que a gente fez, que é o Dunamis, o movimento Dunamis, se você jogar lá, ele tem uma escola online, e quando a escola terminou, a gente tem encontros presenciais também, a gente falou, não, né, os próprios alunos falaram, mas a gente precisa fazer alguma coisa com tudo isso que a gente aprendeu. Então, reunindo, conversando no WhatsApp, eles falaram assim: então vamos criar um perfil de leitura bíblica, é, aliada ao pastor Harold Walker, que também é um pastor que faz essa leitura bíblica anual já há muitos anos. Vamos nos aliar com ele e vamos ler a Bíblia toda o ano todo. Então a gente abriu um perfil, fala a gente porque é uma equipe grande, né? Que chama Dunamers Project lá no Instagram. E todos os dias, o ano todo, tem live de leitura bíblica. Se eu não me engano, a gente já está chegando esse ano em Jeremias. O que que a gente faz nessa live? A gente lê os 2 capítulos do dia, ou 3, dependendo, e comenta os pontos que mais chamaram a nossa atenção. E ora, né, no final dessa live, pelos pedidos de oração. E uma coisa bem bacana que tem acontecido é que, assim, fora isso, a gente não precisa falar mais nada, porque a própria leitura fala por si. Já tive esse sentimento de que se se o cristão lesse a Bíblia, da mesma forma, igual a gente lê um livro normal, mas a Bíblia não é um livro normal, mas se dedicasse a ler a Bíblia, colocasse essa disciplina, muitas das dúvidas e problemas já estariam solucionados. Então, a própria Bíblia pega por si. Temos testemunhos lindos de pessoas que se converteram lendo a Bíblia conosco, famílias que voltaram a congregar porque não tinham mais esperança na comunhão e vendo a importância de congregar, a importância de ter irmãos lá, incentivando na leitura bíblica, eles falaram: não, vamos voltar. E hoje, pessoas que não eram cristãs, que não conheciam a Deus, também fazem parte do grupo e também continuam nessa leitura todos os dias. Ela acontece todos os dias nesse perfil do Instagram, às 9 horas, e no final de semana também tem. Só que no final de semana, ela é às 7 horas da noite, para não atrapalhar, ou até mais cedo, para não atrapalhar a programação das pessoas que vão nos cultos. Mas durante a semana é sempre às 9. Bacana. Bacana, Daniel. É. A bolsa não para. E, Daniel, eu tava pensando aqui, Daniel. Você imagina a Melissa na nossa época na Praça da República, no presídio. Nossa. Nossa, me chama que eu vou, hein? Ó, já fui na Fundação Casa, viu? Olha, tá vendo aí? Já fui na Fundação Casa Feminina, foi uma experiência muito linda também. Já fui dançar lá, Olha só. levei as meninas. Um pouquinho antes da Melissa falar sobre o projeto México, né? A É, mamãe da Melissa falou alguma coisa acerca da dança, né? Isso. sim, Para falar sobre a dança. Isso, ah, ela vai falar. Isso. explicando um pouco da dança. Ela aconteceu assim, um dia eu vi um grupo de dança numa igreja que eu fui e falei assim, novinha, 13 anos. Falei, quero fazer isso também, só que eu não tinha nem a cadeira de rodas ainda. E eu falei, mãe, eu achei tão bonito, eu quero fazer isso. Aí eu lembro que minha mãe falou, mas como que a gente vai achar uma professora? E a gente orou por isso e falou, vamos deixar na mão de Deus.
Até que a minha mãe fez amizade com uma professora de balé que topou o desafio de me ensinar, a Beth. Se ela estiver ouvindo, um beijo, Beth. Sim. Se ela estiver assistindo a gente. Aí ela topou de me ensinar. E como a gente frequentava a mesma igreja na época, ela falou: não vou colocar só você, vou ver se as outras meninas querem também. Aí o pastor gostou da ideia. Eu lembro daquela época, ele falou: não, ótimo, vai motivar as jovens, vai ser ótimo. Que Mas igreja eu que era, só Melissa? deixo o quê? Que igreja que era? Chamava Tabernáculo Evangelístico Aba. Foi a igreja onde eu me converti. Ah, legal. Continua. Foi a igreja onde eu me converti aos 12 anos. Aí o pastor falou: muito bom, gostei da ideia, vai motivar as meninas, vai motivar os jovens, mas eu só deixo o grupo acontecer se a Melissa dançar também. Aconteceu, né? A gente ensaiou do jeito que a gente podia. Como que eu ensaiei? Como eu não tinha uma cadeira de rodas ainda, porque tem toda uma questão de aceitação da cadeira, demora um pouco para a família e os pais encararem essa vestimenta, nem que seja transitória ou permanente por aqui, a vestimenta que eu falo, a cadeira de rodas, eu dancei sentadinha numa cadeira de plástico, usando os braços. E aí o olhar e tudo que tinha naquele momento. E muitas pessoas foram naquele dia também assistir, porque falava assim: ah, você vai dançar? Como? Eu falava: então vai lá assistir. E aí começou assim. Quando a gente veio para Batista, eu falei: não, mãe, eu quero continuar. Aí eu falei com as meninas do grupo, elas, como eu comentei no podcast passado, elas ficaram surpresas. Teve aqueles 5 minutos de cara de paisagem, mas falaram para mim: aparece tal dia que vai ser o ensaio. A gente ensaiava todo sábado antes do culto. E aí a gente foi desenvolvendo, montando coreografias. E eu fiquei dos 19 até os 25 com elas. Hum, Aí, e nisso a gente foi se aperfeiçoando, tal, e ficando bem bacana. bonita as nossas coreografias. Legal. Até que Deus me chamou, que eu tinha que mudar de direção, viver esse desafio sozinha. Uhum. Que E foi bacana. difícil. Eu falei: Deus, mas sozinha, né? Fica tão bonito com outra pessoa. Né? O que eu vou ter para mostrar? Ele falou: não, seu tempo com um grupo já deu. Agora você vai tentar sozinha. Aí eu fui lá, vencer meus medos, porque a gente mesmo tem medo. Porque assim, falou: Deus, o que eu tenho para mostrar? Eu não tenho pé na orelha, não tenho uma ponta de pé bonita, não tem nada. E como bailarina, eu não tenho nada. Mas o que eu tenho, eu te dou, né? Eu pensei assim, né? Tudo bem, o que eu tenho para o Senhor, eu dou. E aquilo que o Senhor receber, tá bom Linda. também. Mas é um desafio. Melissa, E, você é linda, Melissa. e nisso a minha mãe me ajuda. Até nisso, quando você perguntou, né? Ah, por que no culto retrô você teve medo? Isso que eu ia perguntar para Justamente, você. Hum. justamente porque eu era a primeira vez sozinha, sem elas. Claro que eu pedi oração para elas, falei, né? Para a líder, falei: Rebeca, pelo amor de Deus, me ajuda. É a primeira vez sozinha e eu vou ter que dançar no púlpito, né? Que era em cima, e eu não tinha dançado até então, porque como eu tenho medo de altura terrível, Uhum. a gente sempre dançou no chão, não tinha um espaço grande. E eu falei: Entendi. nossa, no retrô vai ter que ser em cima. E eu fiquei orando, eu fiquei orando, pensando o que fazer. Eu orava, falava: Deus, me direciona, como vai ser isso? Né? Até que Deus me deu a música e tudo que eu teria que fazer naquele dia do culto retrô, mas foi um desafio. E Uma graças benção, a Melissa. Deus, Uma benção. e graças a Deus eu venci aquele medo de altura, né, que eu tinha e tenho até hoje. Mas É. agora já está um pouco melhor para ir dançar em outros lugares mais altos, assim, onde tem um palco, assim, um espaço. Mas a dança para mim é
é um lugar de liberdade. É um Amém. lugar que eu esqueço que a cadeira existe, simplesmente danço, entrego aquilo que eu tenho e as pessoas recebem, né? Deus acaba falando de um jeito ou de outro com as pessoas. E mesmo assim, depois de tanto tempo, eu ainda ganho presentes, né? Sim. Estou aqui, não sei qual câmera vai pegar, O mas anel. esse anel para mim. Ah, esse aqui. Aqui. Esse anel para mim tem muito significado, porque quando eu fiz 15 anos de ministério, eu estava num acampamento de jovens. Eu pensei, puxa Deus, 15 anos, né? Uma data tão significativa, poderia ganhar um presente do Senhor. Eu imaginei que seria um culto legal, um passeio, algum momento especial. Só que no final daquela ministração, culto da manhã, acabou. Um rapaz veio para mim e falou assim: Olha, moça, senti de te dar esse anel. Aí ele contou o testemunho dele, que ele usava esse anel desde que ele se libertou, que Deus libertou ele das drogas, e que ele usava esse anel como lembrete da aliança que ele tinha com Deus a partir daquele momento. E aí, se você ver o que está escrito aqui na frente, ele vai estar escrito Jesus em meu coração para sempre. Na inscrição de fora e na inscrição de dentro, que eu acho a coisa mais linda que tem, porque ele me mostrou, falou: olha essa data aqui. Quando ele me mostrou a data de dentro, que é de 2002, eu comecei a chorar. Eu e ele junto, porque eu falei: irmão, essa foi a data certinha que eu comecei a dançar para Jesus. Puxa, Tá aqui é, gravado a Bacana. data, o mesmo ano, tudo certinho. E aí eu lembro que eu fotografei, coloquei no Instagram e guardo comigo porque foi um presente físico, algo que eu pude tocar, que Deus me deu. Amém. Não foi uma experiência, é uma coisa que eu guardo comigo. Eu até, quando vou nas igrejas, é, mostro, conto essa história e faço questão de mostrar, olha, gente, não tô noiva, não. É só só um anel, um presente de Deus, porque a verdade a gente nunca sabe, né? Quando a gente vai encontrar, como as meninas dizem, o Boaz ou o Jacó da vida. Jacó da Legal. vida. Muito bacana. Bom, gente, nosso tempo está acabando aqui. Melissa, Jane, foi um prazer enorme, tá bom? Mais uma vez. Prazer foi meu. Pessoal, falo mais uma vez, ajude, tá? Isso. Convide elas, tá bom? Entra lá no Rifei, compra a rifa, tá bom? E vamos ajudar nessa causa. Eu tenho certeza que vai ser algo grandioso que Deus vai fazer na vida da Melissa, certo? Ok, gente? Jane, Amém. Amém. Melissa, muito obrigado. Deus abençoe muito vocês, tá? Obrigada. Deus Foi uma abençoe, irmãos. Foi bênção, um Amém. prazer. agradecemos demais. Obrigado de Daniel, coração, não preciso de vocês. Daniel, tudo bem aí? Quer falar Tudo alguma bem? coisa? Quer falar alguma coisa aí? Não, eu achei tremendo, né? Desde a primeira vez, né? O testemunho da Melissa, né? E reforçando o que você falou, né? Convidem a Melissa para estar na sua igreja, dançando, dando testemunho, pregando, porque a vida dessa moça, desde que eu a conheci assim mais profundamente, assim, né? Através dos testemunhos, a vida dela para mim é um milagre. Eu não tenho a menor Exatamente. sombra de dúvida. Não estou É falando porque verdade. eu estou aqui a gente está aqui, né? Na frente dela, assim. Mas a vida dessa moça é um milagre. Isso aí eu não tenho. É Deus na Amém. vida dela. A gente vê Deus ali de uma tal forma que, né, para o mundo pode dizer, poxa, mas como pode uma moça, né, que está nessa situação condicionada a isso, né, fazer tanta coisa, falar tanta coisa de Deus, né, mas como diz a palavra, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para Sim. confundir as que não são, e as que não são para confundir as que são. Essa moça é um milagre de Deus. Amém. Amém. Gente, Eu Amém. tenho uma valeu. esposa, mas eu tenho uma esposa, mas olha, me apaixonei pela Melissa desde a primeira vez. Tremendo, Ah, tremendo que testemunho. lindo. Glória a Te amo Deus. muito, moça, te amo muito. Você mora aqui. Também. Obrigada. Melissa, ó, para Deus você, abençoe tá bom? vocês. Ah, Mamãe, também para tchau, você. mamãe. Foi um prazer. Nós Tchau. Tchau, vamos nos gente. Prazer foi encontrar de meu. novo.
Valeu. Amém. Beijo, Melissa. Tchau, Jane. Deus Tchau! abençoe. Beijo, tchau, tchau.